Olá, família, boa noite a todos os presentes. Hoje temos uma live que vai ser uma das mais esclarecedoras do caso Adalberto. Não que vocês já não saibam, né? A gente já passou muita informação para vocês que ao longo dos dias e semanas vem se confirmando pela polícia. Graças a uma entrevista, um anjo, na verdade dois anjos, tá? Viram a nossa matéria e nos ajudaram primeiramente e depois, conversando com um grande amigo meu lá da investigação, eles conseguiram se acertar e esses dois anjos, eles fizeram um trabalho, fizeram uma ação que foi de tão grande valia para a polícia que vocês não fazem ideia. São dois anjos que se comprometem com o bem-estar das pessoas, com a sociedade e com o que é correto e com a verdade. Eu faço questão, eu já falei isso algumas vezes, mas eu faço muita questão de agradecer ao pai desse amigo por ter criado um filho tão correto. Eu vou receber nossos dois amigos aqui agora que estão conosco aqui por telefone. Obviamente não vou citar nenhum nome nem nada do tipo, porque eles já, inclusive, já ajudaram em sede policial e vão contar tudo que podem agora para que vocês saibam e para desmistificar o que aconteceu ontem na imprensa, tá? Aquele sensacionalismo que não foi bem assim. Nós não gostamos muito de sensacionalismo e eu fiquei ontem. Vocês não têm ideia de como eu fiquei ontem, tá? Quando eu vi a imprensa lá na sede do DHPP. Vocês não têm ideia. Depois eu ri. Eles vão contar isso agora. Depois eu ri, mas vocês não têm ideia, tá bom? Então vamos receber as pessoas que ajudaram nessa investigação e estão ajudando de uma forma ímpar. Eu posso dizer que a ajuda deles foi primordial para que esse caso comece a chegar finalmente ao seu desfecho. Então vamos receber os nossos dois amigos aqui. Boa noite, meus amigos. Opa, tudo bem, Marconde? Boa noite. Boa noite, Marconde. Meus amigos, vocês viram a minha atenção ontem, né, quando foi falado que a imprensa sabia que teria uma pessoa falando do caso lá, né? Conta pra gente como é que foi, como é que vocês receberam isso e as risadas. Foi no momento que nós resolvemos ir lá no PHPP, né? Pessoalmente lá para poder falar com uma pessoa de alto escalão lá para poder colaborar nesse caso, né? Pelo pouco que nós vimos aí, de alguma forma para poder colaborar. E, e ali tava a reportagem, o repórter na frente, aquela alvoroço. Você via que o pessoal tava se movimentando, câmeras lá na frente. E só a gente saiu até com muita. Eu vi com o Marconde, né, Marconde? Você ligava pra gente, ligava pra pessoa qual é a sua fonte também, que você estava conversando, que nós estávamos lá prestando nossa ajuda, nosso depoimento lá. E você tentava ligar para ele, mas ele estava meio ocupado. Tentava ligar pra gente, mas a gente acabou que não atendia, não conseguia atender também. E o Marconde estava doido, né, Marconde? Estava desesperado, porque uma coisa que o Marconde faz, isso eu já percebi, ele preza muito pela palavra dele de manter a fonte em sigilo. Então, nós estávamos no evento, talvez nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante dizer que nós ficamos bem à vontade para conversar aí, para ir até o DHPP, né? E colaborar nesse caso da melhor forma possível. Mas diante de tudo que eu pedi e prometi para vocês, foi cumprido, né? Vocês não se identificaram, vocês falaram com a pessoa que eu indiquei, vocês foram bem tratados lá no DHPP, né? Saíram sem ser incomodados. Pos- Positivo, Marconde. Nós chegamos lá, já havia uma pessoa do seu contato esperando e fomos muito bem recebidos, sem necessidade de nos Identificar. identificarmos, mantendo Sigilo. nosso sigilo, né, da identidade, como a gente queria, e deu tudo certinho, graças a Deus, correu tudo bem. Ajudamos o máximo que pudemos lá e é isso. Eu vou pedir, por favor, para vocês falarem inicialmente como é que vocês
se envolveram nessa ajuda? Como é que foi? Eu sei como é que foi, mas as pessoas não sabem. Tá, Em linhas gerais, tá? Para as pessoas não saberem quem são vocês, tá? Não precisa. tá É só bom, linhas gerais. tá bom. Bom, basicamente nós também estávamos no evento ali no mesmo dia que o Adalberto, que era numa sexta-feira, dia 30, né? E chegamos por volta do meio-dia, entramos pelo portão 9, estacionamos o carro no portão 9 ali, inclusive numa área que tem pedregulhos, que é bem próximo do cartódromo, tá? E pelo mapa que nós vimos junto com a polícia ali, o nosso carro estava até próximo do carro do Adalberto, tá? Saímos dali, pegamos uma van, porque de fato, Marconde, a caminhada lá, a pé, tinha muitas vans, muito apoio de vans no evento, porque uma caminhada ali seria uma caminhada de uns 15 minutos, tá? Então, acabamos optando pela van, fomos de van, gratuito, né? Uhum. Entramos no evento, passamos pelo evento, não precisou ser revistado, nada disso, apenas sacamos o QR Code do próprio celular, né? Passamos pelas catracas e fizemos ali todo, né? Visitamos os estandes na parte de cima, almoçamos e aí resolvemos descer para a parte de baixo, aonde passamos ali a maior parte também, mandamos na maioria dos locais lá e tudo, até que chegou um momento que a gente é, cansamos, falei, vamos embora, né? E aí resolvemos que aí que a gente acaba, de alguma forma, se envolvendo um pouco no caso aí, né? Uhum. De uma forma meio indireta aí. Foi que, naquele momento, eu falei com meu pai, né? Eu falei, poxa, vamos embora, né? Meu pai falou, vamos embora e tudo. Falei, vamos fazer o seguinte, porque para voltar isso aqui, a volta é muito grande. Estava a uns 20 minutos do carro. E lá, Marconde, o propósito lá é você andar muito já. Então você anda por várias horas. Você vai visitar stand. Então é algo que é um pouco cansativo, né? Então, aí nós resolvemos ir até uma cerca que é perto da pista de motocross e falar, vamos ver se dá para cortar caminho, né? Tentar cortar caminho. Uhum. E aí, naquele momento que nós chegamos até perto da cerca, assim, para cortar o caminho, um segurança nos abordou, tá? Ele Certo. foi muito solícito, muito educado, não foi grosseiro, nada disso, ele foi muito educado. E aí ele perguntou o que a gente queria, né? Falei, daí nós perguntamos, olha, existe alguma possibilidade da gente cortar caminho? Aí ele nos respondeu, olha, eu preciso ver, tá? Uhum. Ele não era o Pra, pa- responsável pela segurança que estava ali na cerca. sim, ele, digamos assim, ele não era o responsável, ele precisaria de uma autorização de alguma forma de alguém para liberar nossa passagem por ali, tá? E Uhum. aí ele foi, e a gente ficou atrás da cerca, é, ele foi lá para dentro e nós não vimos com quem ele falou, Uhum. tá? Aí ele voltou, antes dele voltar, nós nos adiantamos e entramos para a parte de dentro da cerca, nos aproximamos para a cerca, porque eu falei para meu pai, bom, se ele liberar a nossa passagem, a gente já está aqui dentro. Já estamos aqui dentro, vamos só passar e ir embora, né? E aí Uhum. ele veio e deu a negativa, falou, olha, não vai dar. Aí eu peguei e falei novamente para ele, falei, ô amigo, você pode não tem uma forma da gente passar porque o meu pai é cardíaco, né? Meu pai já teve infarto, tudo é cardíaco, então a gente já andou bastante, ele tá cansado, não tem nenhuma forma de passar. Ele falou, peraí que eu vou ver novamente. E aí ele voltou, foi lá para dentro, tá? Dentro da cerca lá, Uhum. fez uma nova tentativa com alguém que nós não vimos, tá? Uhum. Ele retornou com a negativa novamente, falou, ó, infelizmente não dá. E aí nós, naquele momento, Marconde, a gente não insistiu, porque visto também que o papel do segurança, de alguma forma, é impedir ali, né? Respeitar a autoridade Sim, de segurança que está no posto dele ali, né? sim. Aí nós não interferimos. Aí eu olhei para o meu pai, aí nós fizemos uma pergunta. Você sabe me dizer por onde que eu saio aqui? Aí ele não soube responder, tá? Não Uhum. soube.
A informação que ele deu também é que muitas outras pessoas já haviam passado por ali, tá? Tá. Deixa eu ver outro detalhe. Aí nós, depois daquilo, Marcondes, nós saímos dali, perguntamos para algumas outras pessoas que eram auxiliares do evento, apoio ao turista, que não são seguranças, tá? Apenas um jaleco verde lá. isso, só apoio Uhum. ao turista. Que também, de certa forma, não sabiam dizer exatamente como a gente iria embora daquele local. Até que a gente sozinho se encontrou lá e foi embora, tá? Uhum. Então é mais ou menos isso. Mas esse segurança, por que que a gente, de certa forma, tem algum tipo de. Chamou a atenção sua devido. Porque o caso. Porque eu provavelmente, Marconde, não existiria outra passagem que não fosse aquela, tá? Como o Sim. nosso carro estava próximo do carro do Adalberto, e aquela passagem era uma passagem que provavelmente ele passou, tá? Eu te Ele digo com passou. certeza que é a passagem, tá? Eu te digo com certeza por outra fonte que eu tenho. É a passagem, né? É. Nós vimos o mapa no DHPP lá, nós vimos o mapa, tudo, e de fato não tem outra passagem, pelo que Uhum. nós entendemos. Ficou comprovado que era aquele local onde nós estávamos, que foi mais ou menos por ali que também o Adalberto passou. Exato. Aí vocês saem de lá à noite, vocês vencem segurança. E aí depois passa alguns dias, vocês começam a acompanhar o caso aqui no meu canal, até que vocês entram em contato comigo e a gente vai fazendo meio campo para vocês terem acesso ali ao pessoal da polícia sem se comprometerem, não é isso? Então, aí o que acontece? Como foi um caso de repercussão nacional, esse caso me chamou muita atenção, até mesmo porque nós estávamos no evento e a gente também tentou passar pelo mesmo local. Até então eu não tinha noção que seria o mesmo local, tá? Mas aí eu comecei a pesquisar, fui via fundo, e aí você começa a perceber que existe uma mídia muito sensacionalista, e Sim. começa a inventar um monte de conversa. Foi que, por obra de Deus, aí eu diria que nós caímos aí no seu canal, que eu não conhecia, tá, Marconde? E aí eu vi em você alguém que eu pude confiar plenamente para a gente poder contar, falar de alguma forma ajudar. Aí foi quando eu, em uma das lives, eu fiz um comentário lá e você pediu para entrar em contato através do e-mail. Isso. Te mandei um e-mail e aí você acha que no dia seguinte me respondeu esse e-mail, só que o meu trabalho eu não preciso trabalhar com e-mail, trabalho Uhum. mais com outras ferramentas, né? WhatsApp, enfim. E aí eu não vi o e-mail. Aí numa live sua que eu percebi que você estava pedindo para que entrasse em contato, que visse o e-mail, foi quando eu te chamei e a gente começou essa conversa, tá? Mas o fato da gente estar aqui hoje conversando foi pelo fato de que realmente, cara, eu me coloquei na pele do Adalberto, dos familiares dele, e que de alguma forma, poxa, se a gente tivesse insistido, poderia ter sido nós, né? De Sim. alguma forma ter ocorrido essa fatalidade com a gente, tá? Isso. Então, estamos aqui para auxiliar no que for necessário. E aí nós demoramos, até para as pessoas entenderem aqui, eu demorei um pouco para fazer esse meio campo porque eu não queria expor os meus amigos. De nenhuma forma. Então eu estava tentando acertar para eles fazerem por telefone, fazer de uma outra forma, mas não seria benéfico para a investigação. Então eu conversando com minha outra fonte, meu outro amigo de lá do DHPP, eu falei isso: olha, os meus amigos vão auxiliar, mas você tem que me prometer que eles não vão aparecer em momento algum. E ele falou, prometo. Aí passei o telefone deles, que estão conversando, para esse meu amigo, eles entraram em contato, fizeram ali um bem bolado que deixou os meus amigos muito seguros, e a palavra dele foi cumprida, e eles foram ontem no DHPP depois que eu fiz tudo isso. Ninguém sabia que teria DHPP ou que estava ali na imprensa. Ninguém sabia, somente eu, eles, que são as pessoas que têm a informação, e
a investigação. Mas aí, às 3 4 horas da tarde, começa um burburinho lá, falando que a testemunha-chave que viu tudo, distorcendo tudo, que não era nada daquilo. Na Sim. verdade, e ninguém sabia quem eram, porque eles não se identificaram nem na portaria. Já foi pedido para não se identificar em momento algum. Então eles entraram no prédio sem se identificar nem nada. E lá eles ficaram a tarde inteira e eu desesperado perguntando se já estava tudo bem, se já tinham saído, porque para mim seria uma coisa rápida. E agora eu gostaria que vocês falassem como é que foi desde a chegada no DHPP até a saída de vocês lá dentro. Tá. Então, nós, primeiramente, Marconde, a gente fez esse. Falamos com o seu contato, tá? Uhum. E eu falei pro meu pai, falei, bom, a gente já tem algo que a gente não quer aparecer, tá? Não quer de forma alguma aparecer. Aí, a princípio, ia tentar algum tipo de vídeo chamada, alguma coisa assim, mas a gente percebeu que para ajudar não faria muito sentido, porque se você vai fazer algum tipo de reconhecimento, você precisa materializar um pouquinho mais, você precisa Sim, ver imagens, aí ficaria difícil. E para, no caso, não dá para mandar esses arquivos, fotos, imagens via celular, porque isso também a gente entende que é perigoso. sim. Via rede tudo pode vazar, né? Uhum. Então, eu falei, bom, vamos confiando plenamente em você, Marconde. Nós fizemos o contato com a sua fonte, que também é de extrema relevância e confiança, um profissional absurdamente, né, assim, incrível, tá? Nos recebeu A gente agradece a a esse, forma como a gente foi recebido, muito bem recebido, mas muito mesmo. Pessoal super receptivo, atencioso, é, sabe? Não tem palavras para descrever, porque realmente eu nem esperava um tratamento da forma como a gente foi tratado, tá? Sem ter que se identificar na portaria do DHPP, que ninguém entra lá sem se identificar, não é possível entrar lá, tem as catracas, e já havia alguém esperando, então foi extremamente tranquilo a nossa entrada, sem. viu, Marconde? Quando nós chegamos lá, o nosso nome já estava separado lá para essa esse contato dessa sua fonte, né? Uhum. Já estava lá embaixo aguardando. Então, quando a gente falou com quem nós iríamos falar, nós não precisamos fazer nenhum tipo de identificação, nem pela catraca nós passamos pela lateral, tá? Então, isso já me deu até mais confiança, que eu não precisei me identificar, RG, nome, tudo, né? Enfim, e aí subimos, né? Fomos lá pro andar determinado e fizemos o trabalho junto com esse excelente profissional lá, tá? Uhum. E vocês chegaram lá, o trabalho que vocês fizeram foi um reconhecimento ali de pessoas que vocês viram, porque, deixa eu só adiantar esse ponto. Quando vocês chegaram para essa pessoa, para esse segurança que não deixou vocês passarem, um ponto que chamou a atenção foi a vestimenta dele, que ele estava com um terno e uma camisa branca. Isso saltou os olhos de vocês, mas isso marcou. E também as características físicas dele, né? Alto, mulato, sem barba, 35 anos. E ali, com toda certeza, a investigação, as pessoas que atenderam vocês, deram a vocês uma lista de pessoas para ver se vocês reconheciam ou poderiam ser ou poderiam não ser determinadas pessoas. Eu gostaria que você falasse dessa parte, como é que foi feita, sem entrar em muitos detalhes, tá? Tá. Não precisa falar nunca, sem nenhum nome, por favor. Tá, não, não, sim. Bom, chegando ali, o principal. Porque, como esse segurança, de alguma forma, ele foi falar com outros que estavam lá dentro, né? Isso. Onde nós vamos passar pela cerca. E se o Adalberto passou por ali, ele teve, de alguma forma, contato com esse mesmo segurança que nós tivemos e fomos abordados, né? Então, nosso papel ali realmente era, de alguma forma, identificar essa pessoa a qual nós falamos na cerca. Esse Uhum. segurança
de terno, né? As características que você acabou de informar aí. Ao chegar lá, primeiro a gente fez a questão de localização de onde estávamos, aonde nós tentamos passar e onde paramos o carro, Uhum. tá? Isso tinha um mapa para que a gente pudesse se localizar, apontar no mapa cada item, cada lugar, o tempo que demoraria, enfim, foi toda essa parte aí. E essa localização através do mapa serviu para comprovar para o pessoal para os investigadores, que nós realmente estávamos naquele local, porque gera-se a dúvida, né? Sim. Será que essas pessoas estavam realmente nesse local, nesse horário? Então, com as perguntas que eles fizeram, comprovou-se que a gente realmente esteve naquele local, O dia e horário. naquele dia, horário, e que aquele segurança realmente estava também naquele local. E aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer um trabalho de certa forma, tentar achar essa pessoa. Sim. Havia uma lista, né? Uma lista que a gente, com Uma lista enorme. muito cuidado, a gente, junto com o profissional lá, a gente foi checando, né? E a Uhum. gente tomou muito cuidado, Marconde, de que a minha opinião não influenciasse a opinião do meu pai, Sim. tá? Uhum. Então, porque se eu tô reconhecendo alguém, eu vou primeiro tentar ver a lista, depois ele vai tentar ver para que não haja nenhum tipo de influência entre nós dois, tá? Uhum. Então a gente fez isso, mas eu diria que chegamos a alguns denominadores aí, mas enfim, foram centenas Isso de a nomes. gente não pode falar porque está em segredo de justiça e a gente não pode ir adiante desse detalhe, né? Não, sim, eu concordo. Não vamos atrapalhar a Fez, investigação. fez um reconhecimento, chegamos Algumas pessoas. em algumas pessoas, um denominador e Viu, Marconde? Uhum. Bem poucas, tá? Tá, não, sim. Bem poucas. reduziu-se minimamente, Bem poucas. tá? Minimizou muito, muito, muito. Não, a ajuda de vocês foi imprescindível. Eu já falei com meu amigo hoje, a ajuda de vocês foi imprescindível, tá? É imprescindível. Isso eu digo para vocês. Depois eu vou passar quais foram os desdobramentos da ida de vocês lá para vocês, com mais calma, para vocês entenderem, porque eu não posso passar aqui agora. Sim. Mas tem alguns pontos que eu acho que a gente pode falar aqui que são interessantes. Vocês também ajudaram a polícia a descobrir que eles estavam sendo, como é que eu posso dizer, atrapalhados, né? Intencionalmente. Exatamente. Sim. Esse ponto a gente pode falar. Vocês podem contar pra gente, por favor? Mas só esse ponto, tá? Não vai além desse daí, não. O que ficou, assim, perceptível, Marconde, é que acho que tá até passando as fotos aí na live, Uhum. é a questão da vestimenta dos seguranças, tá? Sim. Porque, normalmente, pelo que os seguranças que nós vimos lá, tava de terno preto, camisa branca, o típico segurança mesmo, sabe? A roupagem de um segurança. E a informação que parece que foi dada é que que eles estariam usando jaleco. Essa informação não é verdadeira, tá? A gente está O com a jaleco, foto aqui agora. Se você estiver vendo a live, eu parei sim, exatamente tô nessa vendo. foto aqui, que o cara tá de terno e tá com o jaleco por cima. Jaleco por cima. Exatamente, ele está de terno e com um jaleco por cima. Mas todos os seguranças lá que eram dessa empresa, aparentemente todos eles, a gente julga que eles estavam de terno. Eu vou ser sincero, Marconde. O que nós vimos no evento? Você tinha pessoas de jaleco auxiliando o turista, que não tinha nada a ver com a questão de segurança, tá? Auxílio ao Eles turista. eram o apoio dos turistas. Apoio. Para informação, Isso. você tem uma dúvida, onde é banheiro, aonde vou comer, e, enfim, informação genérica. Lá Isso. era com esse pessoal. Segurança, no geral, assim, nos estandes tinha seguranças
como você passou nas fotos aí, de preto. Terno preto, camisa branca, tá? Na maioria dos estandes. Agora, segurança do evento, que é os patrimoniais andando, era tudo de terno, né? Aonde você viam pessoas com essa vestimenta mais, ó, pode ver onde tá passando aí, fluorescente, amarelo, esses tipos de pessoas, eles ficavam mais próximos da pista para justamente por questão de você estar com uma motocicleta em alta velocidade, ele para ser identificado, né? Para você Sim. ver de longe. Controle de pista, tá? Mas seguranças mesmo, a maioria que nós observamos, tanto que eu até falei com meu pai, falou, poxa, mas eu não observei nenhum segurança no evento andando de para lá e para cá assim que não fosse de terno, preto. Você entendeu? Então, Sim. me parece que a informação que se tinha lá que não era bem essa, né? Sim, com toda A certeza. informação que foi passada para a polícia não era essa, do terno preto. E a gente está vendo as fotos aqui, todo mundo de terno. Eu posso dizer que todos os seguranças estavam de terno, mas nem todos estavam de colete. Exatamente. Boa, Marconde. É isso aí. Matou, agora matou a pau. Eu não tinha pensado nisso. Inclusive, já chequei isso. Todos os seguranças estavam de terno, mas nem todos estavam de colete. Sim. Também vocês conseguiram, agora com essa informação que eu já passei lá para frente, também vocês conseguiram ajudar a polícia em relação à não cooperação do pessoal da empresa de segurança e também do próprio evento, porque essas empresas repassaram à polícia um documento que não era verdadeiro. E somente com a ajuda de vocês é que a polícia descobriu que esse documento não era o documento original do evento. Esse ponto a gente também pode falar, o que eu gostaria que vocês falassem, por favor. Esse ponto pode falar, Marconde? Pode sim. Foi Ah. mostrado o documento, né? É. Não, você. Vamos falar no documento. Isso. Vamos falar do mapa do Do evento. mapa, exatamente, do mapa. Você fala do Do mapa. mapa. Isso. O mapa do evento, ele era do evento 4 rodas, que ocorreu em seguida, Uhum. que a polícia tinha. Mas logo que eu comecei a olhar o mapa, eu falei, opa, peraí, esse mapa não é do dia do ocorrido lá do Adalberto, onde nós estávamos, porque o mapa que a polícia deveria estar em mãos é o mapa de moto, e não de carro. Porque você tinha marcas de carro, BYD, Hyundai, isso não tem moto nessas marcas. Fiat. Então, peraí, falei, o pai, como é que eu ia me localizar de certa forma para falar, olha, para falar para sua fonte lá, Marconde, que eu estava exatamente nesse Pra lugar, gente se posicionar Isso. no mapa. do lado do stand, vai de Honda, Yamaha, se a gente no mapa não tinha como ver isso, porque o mapa era de carro, não era de moto. Então o mapa estava errado, tá? Foi passado o mapa errado. Quando vocês viram lá stand da Fiat, stand da BYD, eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. Na hora, falou, opa, falou para sua fonte, isso aqui não bate, isso aqui não bate. E aí que o pessoal da polícia se atentou que eles estavam com um documento que não era verídico ao evento. Sim, não era verídico. É, eu vi exatamente isso. Quando vocês falaram para mim, eu falei, meu Deus. E ali eu pude perceber, aí eu vou complementar um pouco do que eu posso falar, tá? Quando aconteceu isso, que vocês identificaram que o mapa dado ali, a cartografia do evento foi dada erradamente, a, a investigação já agiu de pronto e chamou ali os donos das empresas e colocou no 200, eu vou colocar popularmente, colocou no 220. Entendi. Entendeu? Colocou no 220 e agora vão cooperar um pouquinho a mais, porque senão a investigação, eles vão ali abrir, não vão parar no caso Adalberto. Eu acho que esses donos de empresas não querem que seja aberta a investigação, porque vai chegar em alguns outros pontos, como contratação de segurança de 80 anos, contratação de agentes com ficha criminal,
e ficha criminal pesada, inclusive, pelo que a informação que me chegou, inclusive com assalto a banco. Eu acho que eles não querem que que a investigação aumente o raio. Então, é isso que aconteceu. É por isso que a ajuda de vocês foi absurda. Sim, Eu vou parar por aqui, porque lógico que a gente tem mais coisas, mas que a gente sabe, mas vamos parar por aqui, desse ponto. sim, sim. E daí, quando vocês chegaram ao denominador comum, que eles viram lá e falaram assim, vamos, a gente vai ouvir essas pessoas, que já sei que vão ouvir, vão comparar com o telefone, eu já sei o que tu vão fazer. A investigação prossegue. Eles, com toda certeza, ali, eles tiveram, através de vocês, um, como é que eu posso dizer? Um norte na bússola. Porque vocês pegam, você tem lá, eu estou exemplificando, tá, gente? Não é exemplificando, não, estou falando o número real. Você tem 257 pessoas, que são potenciais pessoas a serem averiguadas. E você tem duas pessoas que falam: olha, desses 257, reduz para esse número aqui, que é um centésimo, um décimo, um número muito menor. A polícia falou: opa, ótimo caminho. Depois vê assim: esse mapa não é esse. Esse mapa é de quatro rodas. Preciso de duas rodas para saber qual stand estava aqui. Aí, opa, vamos voltar aqui. E agora, com a ajuda deles, a polícia só tem que chegar nos denominadores comuns, ouvi-los, fazer a busca e apreensão de celulares, porque vai ter coisa ali. Vai chegar nos três celulares que eu já falei há muito tempo. E assim, esse caso vai ser finalmente fechado. Por quê? Porque dentro de 50 mil pessoas que estavam no evento, duas tiveram a capacidade, a hombridade, o sentimento de justiça e empatia de se colocar no lugar do Adalberto e da família do Adalberto. Então, de 50 mil pessoas que estavam no evento, duas tiveram essa empatia, que são as pessoas que estamos falando aqui. E é assim que a gente trabalha. É assim que nós trabalhamos, que eu trabalho. Porque, mais uma vez eu falo, vocês não têm ideia do meu desespero. Ontem a gente estava rindo no final. No final, quando eles saíram, eu estava rindo. Mas eu liguei pedindo desculpa, pelo amor de Deus, porque tinha vazado pela imprensa. Mas aí até o meu amigo também riu, eles riram lá, porque o Marcondes está desesperado ali, parece que vai dar luz. Foi, Marcondes. Foi tenso para mim, até eu conseguir falar com vocês. Marco, porque, não cortando o que você está falando, Uhum. quando nós estávamos lá diante do pessoal, né, ali naquele trabalho todo, até então nós não sabíamos que havia uma galera de reportagem Lá embaixo. lá embaixo, fazendo aquele alvoroço, aquele auê, contando um monte de mentiras, porque tudo que saiu na mídia hoje, Pelo que a gente viu, não é nada real. Nada real. Nada. Nenhuma informação, não teve. É bom, não podemos É. falar aqui, vamos ficar quieto, Isso. porque está em segredo. Mas, enfim, foi. A gente não sabia que eles estavam lá embaixo, então foi bastante hilário, né, no bom sentido. A gente que tinha praticamente toda essa informação, nós passamos ali na cara de todo aquele monte de repórter e Sem ninguém saber de nada. ninguém sabia de nada, entendeu? Viu, Marcondes? Mas assim, a gente até agradece sempre a sua preocupação, porque de fato, para quem está nos ouvindo, aí, o Marcondes ficou desesperado, porque ali eu percebi que o quanto você se preocupa com a sua fonte, Marcondes. Então, para quem está ouvindo aí, está nesse canal agora na live, gente, podem ter certeza, Marcondes é um cara de confiança, Marcondes. Porque, então, assim, Obrigado. eu sei que Deus ele une propósitos aí no que a gente puder ajudar. A gente estava
tão focado, Marconde, mas tão focado lá dentro no DHPP, para poder da melhor forma possível colaborar para esse caso ser elucidado, para que a família possa ter paz, né? As pessoas serem, de fato, quem cometeu esse crime aí, responder pelo que fez. Então a gente estava tão focado, que não dava, a gente não se dispersava por nada ali, tá? Porque Uhum. é uma lista imensa, foi analisado ponto a ponto, então assim. Então, até eu te peço desculpa porque você também nos ligou lá para Sim. sua fonte lá e ninguém conseguiu te atender, porque nós estávamos num trabalho muito intenso lá para poder entregar o melhor aí no caso, né? Não, eu entendo, mas é, me diz, agora uma pergunta pessoal. Dá um sentimento de bem-estar, não dá? Quando você vê que você está sendo útil a uma causa, não dá? Até para as pessoas saberem como é que é. Olha, Marconde, eu assim, eu já passei por vários fatos na minha vida, já fui sequestrado, né? Meu Já Deus. passei por alguns apuros na vida e eu sei o que é gritar e ninguém te ouvir, Uhum, né? Eu sei que você pedir ajuda e ninguém poder te ajudar. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas e eu sendo esse instrumento aí, eu vou ser um instrumento de Deus na vida dessa família, de alguém ao qual eu possa ajudar, tá? Então, a nossa intenção aqui é das melhores possíveis. Também não quero de forma alguma prejudicar algum segurança que não seja, mas a uhum, gente só está tentando fazer o melhor pelo fato de você entender que você precisa olhar para o próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Você ter realmente essa preocupação de falar, poxa, e se fosse um familiar meu? exato. E se fosse eu dentro daquele buraco, naquela condição? Será que alguém que estivesse ajudando faria o mesmo? Mas o que importa é o que eu posso, ou a gente que está ouvindo aqui, fazer com aquilo que nós temos na mão. E essa ferramenta a gente está aqui agradecendo, eu agradeço a você publicamente, Marconde, que se não fosse por você, nós não estaríamos dando essa ajuda também, tá? Uhum. E eu agradeço, eu já te falei 10 vezes, agradeço ao seu pai. Eu agradeço ao seu pai, porque criou um filho de verdade. Obrigado. Isso é, Obrigado. Muito obrigado, Marconi. não, eu vejo ali, pelo filho e pela criação, eu vejo o homem que o senhor é. Pelo seu filho, porque é um espelho, né? Os filhos são espelhos dos pais, na grande maioria das vezes. E vocês, eu volto a dizer, vocês ajudaram muito. Esse caso vai ser solucionado, acho que nos próximos dias já, por conta da ajuda de vocês. Eu agradeço imensamente a confiança depositada em mim por vocês, porque não é fácil. Muitas pessoas têm medo de se colocar em situações por conta de envolvimento com polícia, que a gente sabe que é mais complicado e às vezes tem represália, às vezes não tem. Então eu tenho muito cuidado com as pessoas para preservar ao máximo e eu aproveito aos meus amigos e falo para todos vocês, podem confiar, aqui não sai nada. Aqui não sai absolutamente nada, só o que é necessário. E é isso. Os outros assuntos que a gente conversou, a gente não pode falar, não pode abrir aqui, tá? Sim. Então a gente, senão vai atrapalhar a investigação, e só para a gente dar uma resposta para a sociedade do que vocês fizeram, e as pessoas estão aqui agradecendo a vocês por serem as pessoas que são, e a gente continua conversando. E você sabe que nossa amizade não parou aí, né? Você fez um amigo, né? Vocês fizeram um Com amigo. certeza. Então, a gente está aqui não só para esse caso, mas para outros que a gente possa precisar ou eu possa precisar de vocês. Tá bom? Com certeza. Muito, muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus e continuem acompanhando a matéria de agora, por favor. Tá bom? Tá bom. Marconde, muito obrigado e valeu por quem você é, tá bom? Obrigado. Continue fazendo esse excelente trabalho, porque a sociedade e as pessoas precisam de pessoas verdadeiras, tá? Tem muita gente aí que não é verdadeira. Então, parabéns pelo seu excelente trabalho e estaremos à disposição. Obrigado. Fique com Deus. Estamos à disposição, é, esperando que esse caso seja Solucionados. solucionado o mais breve possível, né? Que tudo que a gente tem feito aí, tem ajudado, é para dar conforto para a família, né?
Sim, vai ser. Graças a vocês vai ser. Obrigado a todos, viu, Marcos? Obrigado a todos. Fiquem com Continuamos Deus. aqui na live. Deus abençoe. Fiquem com Deus. É isso. Obrigado e até amanhã, se ele assim permitir e quiser.